Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui o primeiro react do nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, eu recebi, só para dar contexto aí, né? Eu recebi aqui no grupo de catequistas da paróquia onde eu participo, um vídeo do Frei Sérgio. Não conhecia esse Frei, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. E ele faz críticas ao Frei Gilson, né? E aí eu discordei de muita coisa do que o Frei disse naquele vídeo, mas eu não quis fazer ali contraponto dentro do grupo dos catequistas, então fiquei quieto na minha. Mas depois, agora apareceu para mim um outro vídeo do Frei Sérgio, e aí eu não aguentei. Eu não quero fazer lá no grupo, não quero falar, gerar discussão, mas aqui no canal a gente é livre para fazer e colocar o nosso pensamento do jeito que a gente achar melhor, certo? Então, vamos lá, eu quero reagir então a essas falas e eu espero que vocês possam aí também comentar, curtir, compartilhar, caso concordem, né? Ou se discordam, também não tem problema, podem aí comentar e fazer a sua colocação, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir o que o Frei Sérgio vai falar, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, amigas, amigos, quero continuar refletindo com vocês sobre um assunto que deu muita polêmica nas redes sociais e eu me envolvi para dizer que a gente não pode dizer que as mulheres são inferiores aos homens e tem que estar submissas aos homens, muito menos fundamentado na Bíblia. Bom, primeira coisa aqui, né? Dá para notar que ele viu que deu certo a crítica dele que ele fez ao Frei Gilson, porque aí deu alguns comentários, ele se envolveu e ele viu que deu muita polêmica e tal, então ele continua fazendo esse trabalho para poder também aparecer nas redes sociais, crescer aí os seus seguidores, né? Tudo bem, não vou julgar por conta disso, mas a gente vai analisar cada uma das falas dele aqui. E a primeira das falas é essa fala com relação à submissão das mulheres, ainda mais fundamentado na Bíblia. Frei Gilson jamais ele quis dizer que as mulheres têm que se tornar inferiores a ponto de serem maltratadas, por exemplo, pelos homens. Jamais, isso não existe. Frei Gilson usou a Bíblia e sim, deve ser fundamentado na Bíblia. Que bom, né? Que Frei Gilson, o Frei Sérgio aí deveria estar muito contente de que nós temos um Frei que ora na madrugada, coloca milhões de pessoas para rezar de madrugada e usa a Bíblia, né? E não usa fora de contexto, ele coloca o contexto para poder as pessoas entenderem exatamente aquilo que vai tocar a alma, que vai converter os corações. A repercussão foi muito grande, eu mesmo fiquei impressionado. Quero agradecer muito aqueles que entraram nas redes, conversando com a gente, trocando ideia, muitas interações, muitos compartilhamentos. Quero também agradecer. Vocês veem que ele agradece bastante nessa parte de, olha, foram muitos comentários, muitos compartilhamentos, já dá para entender que ele está feliz com isso, então por isso que ele está fazendo mais de um vídeo pelo mesmo assunto, determinando aí o mesmo assunto, já mostrando qual que é a intenção dele, é de também ganhar muitos seguidores e muitas curtidas e muitos comentários. Vamos continuar. Aqueles que entraram lá, eu não tenho mágoa, não tenho ódio, bem tranquilo, que entraram lá me Bom, né? chamando de Graças a Deus. comunista, de herege, me agredindo, me atacando. Eu não me sinto perseguido, não me faço de vítima. Eu tenho uma posição, defendo ela e respeito quem pensa diferente. Vamos ver. Vamos ver ao longo do Não vídeo. sou comunista, viu, gente? Eu sou socialista. Aqui tem um ponto importante. Aqui ele já começa a jogar as cartas na mesa, né? Ele fala que não se preocupa, de que não tô magoado com isso, tá tudo bem. E aí quando a pessoa começa a se explicar demais, é porque tem alguma coisa ali, né? E aí aí que ele começa a se explicar. Eu não sou comunista, tá, gente? Eu sou socialista. Mas bom, qual que é a diferença de comunista e socialista? Aí ó, vai vir um monte de gente aí e vai falar, não, existe diferença? É, realmente existe diferença. E aí eu vim trazer para vocês, eu já separei aqui para trazer para vocês as diferenças. Então eu peguei aqui no site do UOL, comunismo.
Brasil Escola. O que é o comunismo? É uma ideologia de caráter político e socioeconômico que propõe a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade baseada no senso de igualdade. Ok. Quem são essas duas pessoas aqui? Karl Marx e Friedrich Engels. Certo, eles são os alemães considerados idealizadores do comunismo, certo? A gente vai ver quem são eles. Então, é uma ideologia que propõe a construção de uma sociedade alternativa por meio da derrubada do capitalismo. E aqui mais abaixo vai dizer o seguinte, ó, o símbolo do comunismo, qual que é a origem do comunismo. E aí tem uma pergunta legal aqui, ó. Socialismo e comunismo são a mesma coisa? Dentro do que conhecemos como socialismo científico, o comunismo e o socialismo não são a mesma coisa. Beleza, respondido. Agora, o socialismo é, portanto, o estado intermediário que antecede a implantação do comunismo. Então, querido Frei Sérgio, se o senhor se dói por não ser comunista, né, para as pessoas terem falado que o senhor é comunista, isso é bom, acho que o senhor ficar magoado por alguém chamá-lo de comunista é um bom passo, né, é um bom sinal. Mas então eu vou alertá-lo aqui, né, porque, eu não sou comunista, eu sou socialista, o senhor diz. O socialismo é o estado intermediário que antecede a implantação do comunismo. Então, se o senhor é socialista, por favor, já saia logo disso, porque o senhor está a caminho da implantação do comunismo, não é? Então, vamos seguir em frente. Mas quem me guia é o reino de Deus e o evangelho, acima de tudo. Bom, é isso, né? Será que é mesmo? Eu espero que seja, mas me parece que o senhor está meio perdido nessa questão. O senhor não pode ser guiado por Deus, pelo Evangelho, e ao mesmo tempo crer no socialismo, sendo que o socialismo é o caminho que leva ao comunismo. Né? Tenho posição política, não disfarço, assumo, e vocês podem entrar nas minhas redes e vocês vão ver. Bom, aqui ele já diz logo que ele tem posição política, que ele assume. Eu entrei lá nas redes dele, realmente ele tem posição política. A posição política dele é justamente dessa questão socialista, dos partidos socialistas, comunistas, e aí vai, né, por essa questão toda. Então, gente, o padre aí, o Frei, tem um direcionamento para o comunismo. Vocês acabaram de ver que o socialismo é o estado intermediário. Então ele está a esse caminho. E aí, Frei, se o senhor não sabe, o nosso atual presidente, ele disse, com todas as palavras, que ele tem orgulho de ser comunista. Então, se o senhor segue ele, nós já vimos que o senhor segue, o senhor pediu para entrar nas suas redes sociais, por quê? Porque o senhor quer mais seguidores, não é verdade? E nós já podemos ver lá que o senhor segue esses partidos de esquerda do Brasil que ou são socialistas ou são comunistas. Se são socialistas, estão a caminho do comunismo. Se são comunistas, já estão lá aonde o senhor mesmo disse que não me digam que eu sou comunista, porque eu não sou, eu sou socialista. Está a caminho. Né? Então, o próprio presidente já disse que ele tem orgulho de ser, e eu separei aqui a fala para vocês verem. Vamos ver. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes... Não preciso dizer mais nada, né? Então, e até ele colocou no mesmo balaio ali, você viu, né? Vocês viram.
Se me chama de socialista, comunista, isso nos orgulha. Está no mesmo balaio. Então, vamos rever estes conceitos, não é, Frei Sérgio? Vamos continuar então ouvindo aqui o que o Frei tem a nos dizer. Mas quando eu uso o hábito, quando celebro, o meu dever é pregar o Evangelho de Jesus. Eu entendo que para tornar efetivo o Evangelho de Jesus... Só que o senhor está usando o hábito, agora nesse momento, e não está pregando o Evangelho de Jesus. A gente precisa praticar a caridade em larga escala. Como disse o Papa Paulo VI, e para praticar o amor em larga escala, exigente, é preciso também assumir a política. É preciso praticar o amor em larga escala. Graças a Deus, então, o Frei Gilson tem milhões de pessoas e ele está praticando isso, essa questão da oração, e ensinando a caridade para milhões de pessoas. É uma larga escala. O senhor não está conseguindo essa larga escala, então está tentando a partir daí, né, da crítica. Os movimentos sociais, nas comunidades, inclusive nos partidos. Agora, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. É um alerta. É um alerta. Não se trata só de terço e de rosário. Não se trata só de uma oração que pode ser saudável na madrugada. Tem um problema muito sério, porque o Frei Gilson tem parceria com o Brasil Paralelo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu pergunto para vocês, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não se, ele começou a falar, não se trata só de rezar o rosário. Não se trata só do terço. É uma oração saudável. Essa é saudável? Aonde é que está o problema em se fazer parcerias também saudáveis? O Brasil Paralelo, para quem não conhece, é uma empresa que traz valores cristãos. O Frei deveria estar defendendo, mas vamos ver, vamos continuar aqui, ver o que ele fala. E o Brasil Paralelo defende uma ideologia fascista, uma ideologia autoritária, uma ideologia que despreza o meio ambiente, pobres e mulheres. Como assim? Brasil Paralelo defende uma ideologia racista, autoritária contra as mulheres? Vamos ver. A gente vê vários... Eu assino Brasil Paralelo. Eu tenho muito gosto de assinar a Brasil Paralelo. Eu gosto muito de todos os conteúdos deles. Aí tem agora esse filme, né, Oficina do Diabo, que é baseado no livro me fugiu agora o nome do livro e do autor. Carta de um diabo ao um aprendiz, ao diabo aprendiz, algo assim. Eu não li o livro ainda, eu sei que é baseado no livro, e o filme está muito bom, muito, muito bom, e ensina muita coisa pra gente aqui. Ele mostra como é que o diabo, como é que o mal age na vida das pessoas de forma concreta e silenciosa, né? Mas o assunto não é o filme. E aí a Brasil Paralelo tem muitos documentários ensinando muita coisa pra gente. Quer aprender a história do comunismo? Tem lá a história do comunismo inteira, do começo ao final. A história do Brasil, o que aconteceu realmente lá em 1964, a questão da segurança do Brasil, a questão da educação no Brasil. E fala aqui, ó, aqui embaixo tem os especiais, né? Especial de Natal com a Lara Brenner, mulher. Outro especial de Natal, Lara Brenner tá lá. Especiais do Dia das Mães. Olha, tem muita coisa boa. E a Brasil Paralelo está sempre valorizando a mulher, as pessoas pobres, de verdade, no sentido de que tem que ajudar e fazer as pessoas crescerem. Não simplesmente ficar fazendo narrativa para se ganhar seguidores, nada disso. É para desvendar mesmo as mentiras que estão acontecendo em torno do mundo e que muita gente cai porque não tem acesso à informação verdadeira. A Brasil Paralelo faz esse trabalho com muito
maestria, muita maestria mesmo. E o Frei está aqui criticando, né, essa parceria entre Frei Gilson e Brasil Paralelo. Bem que não tem nem tem nada disso de parceria. Frei Gilson foi convidado uma vez para fazer lá um programa da Brasil Paralelo, que chama-se Conversa Paralela, fez a participação, e fez uma participação em um dos especiais de Natal também, que foi só para engrandecer. E a Brasil Paralelo chamou o Frei Gilson justamente porque ele tem palavras verdadeiras, palavras que edificam. Ao contrário de outras pessoas que também têm muitos seguidores, mas não edificam nada, só destroem, só geram confusão. A Brasil Paralelo, se tivesse preocupada simplesmente em audiência, teria chamado tanto o Frei Gilson como teria chamado, por exemplo, o Felipe Neto, que também tem muitos seguidores, mas nem se compara com a edificação que Frei Gilson faz. Não é verdade? Vamos lá, vamos continuar. E eu não posso concordar com isso. O fascismo não é compatível com o cristianismo. Assim como um comunismo ateu também não é compatível com o cristianismo. É verdade. O fascismo não é compatível com o cristianismo. Assim como o comunismo também não é. Não é? Assim como o capitalismo também não é. Nesses ismos é compatível com o cristianismo. A verdade de Cristo está muito acima de tudo isso. Muito acima de tudo isso. Se as pessoas soubessem viver a questão, a verdade de Jesus Cristo, ninguém ficaria discutindo esse tipo de coisa, essas questões sociais dessa forma. Agora, o Frei falou aí sobre o comunismo ateu. Existe comunismo que não é ateu? Eu desconheço, eu vim pesquisar aqui, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Quem são os criadores do comunismo? Vocês viram lá. Né? Tá aqui, ó, vou mostrar de novo. Karl Marx e Friedrich Engels são considerados os idealizadores do comunismo, não é? E aí tá, e esse pessoal aqui? Eles são cristãos? E aí eu perguntei aqui para o Google, Karl Marx e Friedrich Engels, eles eram ateus? Sim, tanto Karl Marx quanto Friedrich Engels eram ateus. Eles foram precursores do socialismo não religioso e ateu. Então não existe comunismo que não seja ateu. Todo comunismo é ateu. Os criadores são ateus. Marx se declarou ateu em Paris em 1843. Ele considerava a crítica da religião a base de toda a crítica social. Ele acreditava que a religião desresponsabiliza as pessoas pelas consequências dos seus atos e considerava também que Deus era uma projeção do homem e que a religião era uma produção e alienação do homem. O senhor crê nisso? Frei. Sérgio. Friedrich Engels era autodidata e tinha um grande interesse por conhecimento. Bom, isso aqui é bom, né? Ele assinava seus artigos com pseudônimo para evitar conflitos com sua família conservadora e religiosa. Já começou a mentir. Já perdeu o crédito. No início de sua vida, Engels pode ter se considerado protestante pietista. Pietista? Parece, se tirar uma letrinha aqui, fica parecendo outra coisa, né? O que é mera coincidência. Mas passou a se dizer ateu. Então, Marx e Engels, os criadores do comunismo, eram ateus, então é impossível que exista comunismo não ateu. Né? E os documentos da igreja sempre colocaram nos mesmos níveis, os dois. Mas ninguém chega a 6 milhões de seguidores assim, do nada. Aí entram... Aqui começou a mostrar as garras da inveja. Por que vai falar da quantidade de seguidores? Se o Frei Gilson tem 6 milhões de seguidores, é uma graça de Deus. Tem 6 milhões de pessoas rezando, acordando na madrugada para rezar. As pessoas rezam, Frei Sérgio,
Porque elas já não acreditam mais na política desse país. Elas estão recorrendo a Deus, que é o seu único refúgio. E perceberam que a oração é um lugar em que dá força para a gente poder continuar. É por isso que as pessoas acordam de madrugada, fazem esse sacrifício. Agora, ainda mais reforçados pelo espírito da quaresma, não é? Onde se tem que fazer obras de caridade e penitência. É por isso que as pessoas rezam. E se ele tem 6 milhões de seguidores, glória a Deus, graças a Deus que ele tem 6 milhões de seguidores e está fazendo isso. Os algoritmos. Os algoritmos são impulsionamentos. E o Brasil Paralelo tem muito dinheiro. O Brasil Paralelo tem muito dinheiro? Comparado a quê? O Brasil Paralelo é uma empresa que já declarou várias vezes que não recebe 1 centavo do dinheiro público. E engraçado que eu não vejo essas pessoas criticando quem recebe dinheiro de leis aí de incentivo à cultura, mas milhões de reais, dinheiro de incentivo à cultura, e que depois acaba cobrando o ingresso e ganhando 2 vezes. Recebe o dinheiro do governo para fazer lá o seu show, a sua apresentação, seja lá o que for, e trabalhar ideologicamente a cabeça das pessoas, além disso, né? E ainda recebe o valor do ingresso. Ninguém fala nada, tá tudo bem. E essas pessoas não fazem ato de caridade algum. Elas simplesmente pegam dinheiro, colocam no bolso e vão gastar. E detalhe, vão gastar em países capitalistas. E se existe uma parceria entre o Frei Gilson e o Brasil Paralelo, eu tenho que dizer que isso não é cristão. Mas por que não? Por que uma parceria entre o Frei Gilson e o Brasil Paralelo não pode ser cristão? O senhor já viu, por acaso, pelo menos um especial de Natal da Brasil Paralelo? Onde se fala ali depoimentos, testemunhos a respeito de pessoas de famílias inteiras que adotaram muitas crianças, tiveram muitos filhos, de pessoas de mulheres que correram risco na gravidez, de perder a própria vida, simplesmente porque eles não queriam, a mulher e o marido não queriam abortar e perder aquela vida, aquela criança que foi determinada como um projeto de Deus. A Brasil Paralelo, ela fala dessas coisas, ela é contra o aborto, ela é contra tudo o que possa destruir a família. Assista lá, Frei, o documentário 2 Vidas da Brasil Paralelo. Assista esse documentário, assista. E depois, se o senhor mesmo assim continuar achando que a Brasil Paralelo é um projeto não cristão, um projeto que não defende os valores cristãos, então eu sinto muito dizer, mas o senhor não está só enganado, o senhor realmente está numa direção não correta por desejo próprio. Infelizmente, assista, analise, veja com seus próprios olhos, para depois dizer que não seria uma parceria cristã, a parceria, caso existisse, né, a parceria entre Brasil Paralelo e Frei Gilson, que é bem uma parceria. Frei Gilson participou de um programa lá, e o pessoal da Brasil Paralelo já foi participar lá, rezar lá no terço também. Eles rezam, sabia? Eles rezam. Porque depois vão instrumentalizar as pessoas que rezam o terço por uma ideologia política que o Brasil Paralelo defende. A única instrumentalização que está sendo feita é a instrumentalização de colocar um instrumento na mão das pessoas chamado terço, chamado rosário. E esse instrumento o senhor deveria defender, que todos deveriam ter nas mãos para rezar, porque é poderoso. O rosário, a oração do terço, é poderosa contra as ações do inferno. E o Frei Gilson não acredito que seja instrumentalizado, porque ele é inteligente e bem formado. Então ele pode estar agindo em função disso. Primeiro aparece de um jeito, não tem ideologia, não tem política, mas depois direciona para isso. Como o senhor sabe? Aí você já está começando a julgar o futuro, né, do Frei Gilson. E que ele está enganando todo mundo. Que ele está se fazendo de bonzinho. Ganhando seguidores para depois colocar uma posição política. Por favor. Não vamos fazer isso. Não vamos julgar. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina
Da mesma maneira com que julgueis, sereis julgado. E sabe o que me parece? Parece que o Senhor está dizendo isso porque o Senhor mesmo já sabe que o Senhor tem a sua posição política e gostaria que ele também tivesse a mesma posição que o Senhor e falasse abertamente. Mas o Senhor já viu, já mostrei aqui o que é essa posição política que o Senhor tem hoje, não é? Eu quero perguntar, Gilson, você está vinculado ao Brasil Paralelo? De novo. Eles são teus parceiros? De novo. Eles têm muito dinheiro. Eles usaram dinheiro para impulsionar. Aqui ele começa a falar de dinheiro. Aí vai falar de dinheiro. Vocês vão ver. Fazer com que aparecesse no Facebook, no Instagram, no YouTube, para todo mundo nos seus WhatsApp, nos seus aparelhos de celular, chamando para a oração do terço, chamando para te seguir nas redes. Parece muito com inveja isso? Se não for, tá muito parecido, não é? Forçando os algoritmos a subir para cima. Subir para cima. Assiste lá Lara Brenner, na Brasil Paralelo, Frei. Pode ter sido algo planejado para atacar a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, os padres que ralam. Atacar o quê, Frei? Teologia da libertação? Teologia da libertação? Vamos ver. Nomes da teologia da libertação. Já tinha separado aqui para vocês. Entre os principais nomes da teologia da libertação estão Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Frei Beto, Henrique Dussel, Clodovis Boff, Joseph Comblin, João Batista Libânio e Círio Lopes Velasco. Vou pegar aqui um deles, tá? Vou pegar aqui o Frei Beto. Quem é Frei Beto? É um cara que está ligado ao Partido dos Trabalhadores. Ele diz aqui, ó, não resta dúvida, exceto para o segmento míope da oposição, que os 13 anos do governo PT foram os melhores de nossa história republicana. Você concorda com isso aí? Analise. Mantendo as comunidades vivas pelo Brasil afora, mantendo a fé viva nas paróquias, nas comunidades, sem muito recurso, sem muito dinheiro, ganhando pouco. Os padres no Brasil ganham. Os que ganham 2 salários por mês, 2 salários e meio. Aqui ele começa a conjecturar, né? Porque ele fala, a Brasil Paralelo tem muito dinheiro e o Frei Gilson está fazendo parceria com a Brasil Paralelo. Então ele está começando a jogar que o Frei Gilson tem muito dinheiro e ele tem pouco. Ele tem pouco. E o Frei Gilson tem muito. Quando o Frei Gilson já disse várias vezes que ele não tem nada. Ele não tem nada no nome dele. Ele fez voto de pobreza. Fez voto de pobreza. Não tem nada, Frei Gilson. As coisas que ele tem são de toda a comunidade e de tantas e tantas instituições que ele ajuda. Tanto é que em um dos rosários teve uma semana que ele falou assim, ó, gente, eu ia pedir para vocês fazerem doação durante a semana, mas eu não vou pedir mais, não vou fazer solicitação de doação, porque logo no primeiro dia já deu o valor necessário que a gente precisa para poder ajudar aquela instituição que eles pretendiam ajudar naquela semana. Sinal de humildade tão grande como esse, e agora o padre está aí, o Frei Sérgio, chorando as mínguas, porque, nossa, o salário do padre é pouco. Tá, vamos continuar. 3 salários que ganham mais. Não tem nenhum padre rico no Brasil, um que o outro pode ter, mas a maioria não. E a outra coisa, quando o pessoal está rezando o terço, esse terço está sendo monetizado. E qual é o problema do terço ser monetizado? Tem tantos conteúdos aí ridículos e conteúdos que não edificam absolutamente nada. Inclusive ridicularizam pessoas, ridicularizam as mulheres, que o senhor acabou de defender no começo desse vídeo, não é verdade? Que bom, o senhor defende. Mas tem vídeos que está ridicularizando mulheres, está ridicularizando crianças, está fazendo as crianças a ficarem bobas.
vendo processos repetitivos ali de palavras e de imagens que não ajudam em nada, deixam a pessoa só com a cabeça cheia de informação que não serve para nada. Esses vídeos estão sendo monetizados, mas esses aí não tem problema. Agora, um rosário que traz milhões de pessoas para orar, esse não pode ser monetizado. Isto é, o Frei Gilson e a congregação dele estão recebendo. E não é pouco. Seria bom se o Frei Gilson dissesse quanto é que está ganhando. Para quê? Só para alimentar mais ainda a sua inveja? Porque, me desculpa, Frei, com todo respeito, mas é isso que o senhor está passando nesse vídeo. É isso que o senhor está passando, essa mensagem de que o senhor tem inveja. Ele precisa dizer até quanto que ele está ganhando. Por quê? E outra, ele já disse, o valor que entra lá não fica nada com ele. E ele mostra as imagens das instituições que ele está ajudando. O que mais quer? É bastante dinheiro. Eu hoje de madrugada, às 4 horas, eu entrei lá para ver como é que estava. Ele entrou lá para ver como é que estava. Por que não entrou para rezar? Primeira coisa que apareceu, propaganda do BTG, do Itaú, de outros bancos. E só depois, Frei Gilson rezando. Tem parceria com esses bancos, Frei? Quanto é que você ganha? E se tiver? E de novo perguntando quanto é que ganha. Ah, eu sei que não vai para ti, vai para a congregação. Mas quanto é que a congregação ganha? No que estão usando? O que estão fazendo? E mais, tem desafio. Convide, quer mostrar unidade com a Igreja do Brasil, convide para as pessoas contribuir com a campanha da fraternidade no Domingo de Ramos. A campanha da fraternidade é outro ponto. Então a gente precisa até ficar esperto, porque se o Frei que defende tudo isso que eu já mostrei para vocês aqui da parte de socialismo, que é esse intermediário até chegar ao comunismo, e a teologia da libertação, que tem essas pessoas que estão ligadas a partidos de esquerda, de um presidente da República que já disse ter orgulho de ser comunista. Então, eu vou à missa, assisto à missa, não falto à missa, porque seria pecado faltar à missa aos domingos. Nós precisamos ir à missa. Mas aí vem lá a campanha da fraternidade falar de ecologia. O Tiba, vocês conhecem, quem é católico aí, de coração, de verdade, conhece o Tiba, né? Uma pessoa famosa no meio católico, teve um acidente, nós rezamos por ele. Ele colocou uma palavra que exemplifica muito bem o que realmente é a campanha da fraternidade já há alguns anos aqui no Brasil, né? Inclusive a campanha da fraternidade tem aqui no Brasil só. A campanha da fraternidade é uma distração. É uma distração. É um assunto importante? É um assunto importante. Lógico que nós temos que cuidar do planeta. Sim. Nós somos... Deus colocou a criação a serviço do homem e o homem responsável por cuidar dessa criação. Sim. Mas se a gente colocar isso acima das palavras de Jesus, de edificar a nossa alma, que é a nossa salvação, então tem pessoas aí que preferem salvar uma árvore do que salvar a própria alma, não é verdade? Então, é muito melhor convidar para salvar as pessoas, fazê-las voltar para o Evangelho. Esse é o tempo de conversão. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão, não um tempo de distração. E, infelizmente, a campanha da fraternidade, ultimamente, tem sido mais uma distração do que uma forma das pessoas serem levadas realmente para Deus. Vamos continuar. Só um parênteses aqui. E ajude que as pessoas se engajem nas paróquias, se engajem nas comunidades e não pensem que o terço substitui a comunidade. Mas quem é que pensa que o terço substitui a comunidade? As pessoas rezam em favor da comunidade, em favor da própria alma para enriquecer a sua alma, mas em favor da comunidade. O terço substitui a paróquia. Muitos padres se ralam e depois você e o padre Paulo Ricardo. Agora ele vai falar do padre Paulo Ricardo. O que tem a ver o padre Paulo Ricardo com essa indignação dele? Entendem? Então ele
E o padre Paulo Ricardo, o quê? Pelas redes sociais. Enchem as pessoas de culpa, falsos pecados, e as pessoas vão lá depois tazanar a vida dos padres, querendo se confessar uma vez, 2, 3 por semana. Vocês ouviram bem o que o Frei Sérgio falou? Ele disse que o Frei Gilson e o padre Paulo Ricardo enchem as pessoas de culpa. Eles não enchem as pessoas de culpa, Frei. Eles colocam na cabeça das pessoas a consciência. Eles colocam a consciência para trabalhar e diz: olha, você precisa se converter verdadeiramente. Esse é o verdadeiro sentido da quaresma, a conversão. E os padres estão fazendo esse trabalho de conversão para converter as pessoas. E nesse trabalho, nessa fortaleza que o espírito, que a alma recebe a partir da oração do rosário, da oração que também o padre Paulo Ricardo reza diariamente o terço, com essa conversão, a pessoa se arrepende dos seus pecados. Ela começa a olhar para a vida de miséria que ela tem e ela se arrepende dos seus pecados. Então as pessoas começam a ir mais para o confessionário para se confessar, para se livrar desses pecados, para ganhar o céu novamente. E o Senhor disse o quê? O que o Senhor disse? Que as pessoas vão atazanar a vida dos padres? Falsos pecados, e as pessoas vão lá depois tazanar a vida dos padres, querendo se confessar uma vez, 2, 3 por semana, porque se sentem culpados. Pelo jeito, o senhor não gosta de confessar, né? Confissão dá trabalho. Qual que é o trabalho do padre? Levar as pessoas para o céu. E a confissão é essencial para isso. É um sacramento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor disse aqui, nesse vídeo, que coloca acima de tudo. Mas o senhor está provando aí que não. Que não está colocando acima de tudo. Culpabilizadas pelo tipo de moralismo que vocês espalham. Então eu tive a coragem e a franqueza de dizer que tem muita coisa boa na tua prática devocional, Frei Gilson. Agora ele começa a baixar um pouco a bola. Para mostrar meio que um sentimento. Olha assim, gente. Como se agora ele fosse ensinar uma prática devocional boa, a oração para as pessoas. Vamos ver. Então você pode ser instrumentalizado ou pode instrumentalizar o povo para ideologias que não são cristãs, são católicas. Porque não aguenta um segundo, percebe? E começa a esboçar uma mensagem de que, olha, rezem, olha, orem, peguem o terço para rezar. E aí em seguida já fala de instrumentalização, ideologização. Eles não se aguentam. E isso a gente tem que ter muito cuidado. E também o dinheiro. Esse dinheiro pode ser bom. Dinheiro. De novo, dinheiro. Se for bem usado. Pode ser mal se for mal usado. E é bastante. Eu conheço algoritmo, tenho gente especializada que me informa, e não é pouco. É bastante, é bastante. Eu conheço algoritmo. Tem gente especializada que me informa. O senhor conhece ou tem gente especializada que te informa? Pouco dinheiro que a monetização das suas redes dão para você, com esses milhões de pessoas te seguindo e acompanhando os terços. E você tem que ser transparente com as pessoas. Seja fiel à igreja como eu tenho que ser fiel. Seja fiel ao evangelho como eu tenho que ser fiel. E se você tem posição política, diga qual é. Porque eu posso entrar nas minhas redes e vocês vão saber qual é a minha. Meu apelo para entrar nas redes sociais dele? Está desesperado para conseguir o número de seguidores, de likes que o Frei Gilson faz. Mas eu não posso e não devo, e nem você, misturar o púlpito com palanque. E o senhor está fazendo o quê, Frei? Frei Gilson, quando está lá rezando o rosário, ou a missa, porque ele reza o rosário, depois ele faz uma reflexão da palavra em cima de um livro que ele escolhe. Esse ano é o livro do cardeal Sará, sobre o silêncio, a ditadura do silêncio. E logo em seguida ele faz a missa.
Ele fala de evangelização o tempo todo, desde as 3h40 da manhã até a hora que termina a missa. Agora o senhor é que está usando aí o seu hábito, como o senhor mesmo disse, para falar de política. Não é ele. As opções políticas têm que ser conscientes e, sempre que possível, inspiradas na fé no reino de Deus e no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que possível? É sempre possível, não é? Basta você viver o evangelho. Viver. São Francisco diz, né, que se for necessário, utilizemos as palavras para converter, para evangelizar. Mas a maior evangelização é feita com a nossa própria vida. Continue rezando o texto. De novo, agora vamos lá, fazer uma média aqui. Continuem fiéis a Maria, uma mulher fantástica. Simples, mas fantástica. Percebe que não consegue nem encontrar as palavras corretas para definir Maria, a mãe de Jesus, a Imaculada, a mulher que gerou Deus no meio de nós. Agraciada, aquela que o anjo se ajoelhou para dizer Ave, cheia de graça. Mediadora entre nós e o Pai. Mas não se deixe instrumentar. Não aguenta. É uma palavra de tentativa, esboçando uma mensagem de fé, de amor, de esperança. Por aquilo que vocês não acreditam na política. Se vocês acreditam na direita, vão. A extrema-direita, gente, eu digo, ela é anticristã, semeia ódio, semeia divisão, não ajuda a democracia, não ajuda o país a se desenvolver, tem raiva de pobre, não ajuda que a gente busque justiça social, não ajuda que a gente busque fraternidade, paz, bem-querença nesse mundo. Eu acho que você não tinha que entrar nesse mérito. A nossa palavra é a palavra de Cristo. É Ele que nós temos que seguir. A verdade. Em Cristo Jesus. Vamos pensar na doutrina social da igreja, Frei? Ela não foi sequer implantada, nem quiseram nem tentar, né? Porque o amor fica em segundo lugar. Terceiro, quarto, quinto, último lugar. É isso que pensam as autoridades de poder político nos dias de hoje. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Tem muito disso. As pessoas ainda não entenderam o que é o amor de Cristo. A doutrina social da igreja ensina isso, mas é muito pouco divulgada. E o senhor podia usar aí a sua influência para poder trazer a doutrina social da igreja, mas trazer ela na íntegra, trazer ela usando a doutrina social a partir da palavra de Deus, a partir do catecismo da Igreja Católica, dos documentos da própria igreja. Não vai usar lá a teologia da libertação para transformar a doutrina social da igreja naquilo que ela não é. Isso que eu tinha que dizer para vocês e continuar com esse debate que eu acho que a gente deve fazer, porque ele pode ser saudável para a nossa igreja, para a nossa fé e para todos nós nesse país, que nós precisamos fazer dele um país fraterno, onde as pessoas se dão bem. Meus irmãos... Precisamos fazer deste país um país fraterno, onde as pessoas se dão bem. Fraternidade vem de irmandade, irmãos, a fraternidade, o amor fraterno, né, onde as pessoas se dão bem. Frei Gilson nunca citou o Senhor, nunca falou nada sobre o Senhor. Ele está sendo seu irmão fraterno, está te ensinando, está ensinando ao Senhor, assim como muita gente. Tem muitos padres no mundo que rezam junto com o Frei Gilson, e certamente muitos outros padres no mundo inteiro vão começar, a exemplo do Frei Gilson, a rezar o rosário. Olha que grandiosidade que ele está fazendo. Agora, quem arrumou a crítica é quem não está trabalhando pela fraternidade. E é isso que o senhor está fazendo. O senhor está criticando, não está ajudando
na fraternidade. O Edilson está lá, só fazendo a oração dele do rosário, e levando milhões de almas para o nosso Senhor Jesus. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, também não tem problema. Deem aí o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem, né? Façam os seus comentários também, não tem problema nenhum. O importante é que a gente cresça na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado.